possa dar continuidade a esse trabalho do Mister. Que nome? Quais nomes? Em cima do que o Caio trouxe pra gente, o que me incomoda é o seguinte, o perfil, a gente vai procurar um português, se não for um português com outra nacionalidade, para mim esse não é o critério. O critério é em cima da ideia de jogo. Você já poderia ter feito um trabalho no Flamengo, de um processo, obviamente eu acho que não daria nem tempo para ser já esse substituto. Mas se o Flamengo se identificou com essa ideia de jogo, você poderia criar um modelo de jogo através do Jorge Jesus e preparando o próprio Mauricinho que seja, mas não para esse momento, acho que ainda seria mais para frente, mas para já implementar nas categorias de base um processo de jogo igual ao de Jorge Jesus. E ali o Flamengo ia ter uma identidade e trazer um treinador com uma essência daquele jogo, com as suas características, e implementar algo diferente dentro da essência ofensiva que foi do Jorge Jesus. Quando a gente fica preso a treinador português ou qualquer outra nacionalidade, aí você não conseguir o brasileiro, aí você perde a ideia. Futebol é jogado no campo, a gente tem que ir atrás da ideia. A ideia a gente pode ter no Brasil, pode ter na Itália, pode ter em Portugal. Então você tem que olhar o mercado. Quais os treinadores no Brasil que estão disponíveis que eu possa visualizar uma ideia de jogo ofensiva? Cada um do seu jeito, não precisa ser igual ao de Jorge Jesus. Os que estão disponíveis não tem esse perfil. Então, beleza, então eu vou buscar um que tem esse perfil. E aí você procura independente da nacionalidade. Então, assim, o Flamengo perdeu uma oportunidade de criar uma ideia de jogo própria da sua equipe, como o Barcelona teve durante muito tempo e agora saiu desse perfil, sofreu, apesar da grande goleada hoje, sofreu durante um tempo. Então a procura é pela ideia de jogo, pelo modelo, pela essência ofensiva que o Jorge Jesus implementou. E pode ser do Flamengo isso. E não pela nacionalidade, porque tem treinador brasileiro bom e treinador brasileiro ruim. Português bom e português ruim. Como nós já vimos diversos passando por aqui que também não deram certo. Inclusive, aqui o nosso diretor Mota, hoje ele também está agitado, tá tipo o Caí, assim, ele fala aqui no meu ponto, mas com várias informações importantes. Inclusive, ele está me lembrando que o Flamengo acabou desistindo daquele campeonato que aconteceria em Brasília justamente por causa da saída do Jorge Jesus. E eu estava dando uma olhada aqui no Globoesporte.com, só aproveitando que a gente está falando sobre as opções. Ontem o Globoesporte.com, ele colocou no ar uma pesquisa. Quem você escolheria para ser o novo técnico do Flamengo? Claro, com votação de internautas, de torcedores, e o Marcelo Galhardo foi o nome mais citado, 34,50% dos votos, né? Ele que é técnico do River Plate, foi quase 30 mil votos. E a gente não tem nem que olhar a nacionalidade, a gente tem que olhar a ideia de jogo. Exato, e a ideia de jogo trabalho. do Galhardo é muito legal, muito interessante, é ofensiva, né? Se aproxima, lógico, com um modelo diferente, mas se aproxima do que o Flamengo apresentou durante o tempo que o Jorge Jesus teve. Essa é a discussão, é a ideia de jogo e não a nacionalidade. Para passar para o Serginho aqui, só botando também na roda os outros nomes, o Galhardo, que eu comentei, o Renato Portaluppi, no Rio Grande do Sul ele é chamado de Portaluppi, aqui no Rio de Janeiro de Gaúcho, né? Renato Gaúcho com 14,76% dos votos, o Sampaoli, do Atlético Mineiro, com 14,76% dos votos. Na sequência vem o Miguel Ángel Ramírez, do Independente Del Valle, e para fechar o Pochettino, que está desempregado, está no mercado, com um pouquinho mais de 7% dos votos também. Sérgio, o que você pensa sobre esse substituto do Jesus? A gente viu um Flamengo absolutamente dominante, diferente, né, causou um rebuliço no futebol brasileiro por várias coisas, né? Você pode escolher, digamos assim, aquilo que mais te impressionou. No meu caso, o que eu fiquei mais impressionado com o Flamengo de 2019 foi com a voracidade, né? Com o fato do Jorge Jesus ter montado uma equipe, né, com fome, né? Jogadores experimentados, jogadores experientes, alguns mais jovens, mas estrelas, né, incensados pelo Rio de Janeiro, que ele é muito, né, o Rio, quando quer botar alguém no pedestal, coloca, né, e esses jogadores estavam no pedestal, e mesmo assim, esse que está aí comemorando com os jogadores ali mascarado, Jorge Jesus, ele conseguiu fazer que Gabigol marcasse como se fosse um volante, que Bruno Henrique marcasse como se fosse um lateral, que Everton Ribeiro jogasse como volante, como zagueiro, como o que fosse, né? Isso é muito, muito raro, né? Me parece que a ideia da diretoria do Flamengo é pegar um treinador estrangeiro que tenha, digamos assim, uma certa distância para os jogadores para conseguir, né,
esse grau de exigência que o Jesus conseguiu.